Olá pessoal, tudo bem? Então hoje nós vamos avançar nos módulos que vão falar sobre industrialização, tá? São dois grandes módulos para industrialização geral. Nós começamos com o módulo de hoje e na sequência um módulo de industrialização mundial e aí nós temos duas aulas voltadas à indústria brasileira, tá? O que nós vamos fazer nessa aula número um? Primeiro, vamos fazer uma caracterização geral de tipos de indústria. Como é que a gente classifica, como é que usualmente a gente divide as indústrias. Segundo, nós vamos recuperar um pouco da história da industrialização no mundo. Então, nós vamos falar das revoluções industriais, de como elas contribuíram para a base industrial mundial, primeira, segunda e terceira, ou tecnocientífica, e ainda fazer algumas considerações sobre isso que alguns estão chamando agora de indústria 4.0. Né? Já há alguns estudiosos sustentando que a gente poderia estar entrando numa quarta revolução industrial. Isso é bastante controverso, mas eu vou tratar com vocês quais são os indícios de que isso poderia estar acontecendo. E também vamos falar sobre as duas formas mais importantes de se organizar a indústria. A primeira delas, nascida com Ford, a organização fordista, e como a organização fordista entra em colapso e é substituída por uma lógica toyotista, hoje imperante na maioria do parque industrial mundial. Então, nosso ponto de partida, diferenciar tipos de indústria, né? Existem muitas classificações possíveis para tipo de indústria, mas essa é a mais usual para o seu vestibular. Você tem que conhecer de cor essas categorias aqui. Então, segundo essa divisão, temos dois grandes tipos de indústria, a de bens de produção e a de bens de consumo. Bem de consumo, aquela que se destina a consumidores finais. Bens de produção, aquela que se destina a outras indústrias. Dentro da indústria de bens de produção estão, em primeiro lugar, a indústria de bens de capital, ou seja, aquela que fabrica maquinário e tecnologia. Então, um torno, uma fresadeira, um forno, um reator, né? Tudo isso, um tanque, tudo isso é parte da indústria de bem de capital. É a indústria que fabrica bens que vão ser usados para fabricar outros bens, né? Que são ferramentas para outros bens, daí a expressão capital. Não devem ser confundidos com os bens intermediários, que são as matérias-primas. Dificilmente uma indústria moderna ou sofisticada usa matéria-prima bruta. Né? Normalmente a matéria-prima passou por algum processamento. O caso mais usual é o do aço. Eu extraio o minério da natureza, tenho que fazer um processamento para ter aço, para daí vender às demais indústrias. Então, estes são os segmentos que a gente chama de setores intermediários. Matérias-primas processadas ou semi-manufaturadas, com destaque principalmente para a chamada indústria de base. Se você estiver anotando aí, eu sei que você está, indústria de base, você vai por aí siderurgia e petroquímicas, tá? Entram aqui como bens intermediários, siderurgia e petroquímica. Depois você tem a indústria de bens extrativos, que é a indústria que vai fazer extração de minério, de madeira ou derivados vegetais ou ainda derivados animais. E, óbvio, trabalha de mãozinhas dadas com a indústria de bens intermediários. Pensando nos bens que chegam ao consumidor final, temos os duráveis. Então, bens duráveis ou bens de consumo duráveis são os eletrodomésticos e os carros, e os não duráveis, alimentos, medicamentos e roupas. Então, essa classificação vai ser usada aí como, vai ser dada como conhecida pelos vestibulares a todos vocês, tá? Quando houver lá uma alternativa falando de bem de capital, ou de bem durável, ou de bem não durável, você precisa automaticamente saber do que se trata, tá? Agora, falando sobre a evolução das formas de indústria, primeiro nós vamos lembrar que antes de existir indústria, existiu o artesanato, né? Mesmo em sociedades eminentemente rurais, como as sociedades da Europa medieval, por exemplo, alguma coisa tinha que ser feito não pela terra, tinha que ser feito de forma artesanal, e o artesanato era o responsável por produzir ferramentas, roupas, calçados, né, agulhas, por exemplo, metais, né, enxada. Então, consideramos o artesanato a forma mais primitiva de indústria, uma forma extremamente tradicional de produção, que é definida pela ausência de divisão do trabalho. Você tem um mestre que controla e conhece todos os processos produtivos do começo ao fim. Há casos desse mestre trabalhar com ajudantes ou aprendizes, mas ele domina o processo todo, ele é senhor do processo todo, por isso a gente diz que ele é um trabalho que ainda não conhecia a alienação
no sentido que ela vai ganhar mais à frente nas análises, principalmente de Marx. O trabalho não alienado é aquele em que o saber e a execução estão na mão da mesma pessoa que controla plenamente o processo, né? Quer dizer, o artesão é uma pessoa que pode fazer o produto do jeito que ele achar melhor ou mais conveniente, o que lhe permite ter uma certa identidade, uma identidade muito próxima, né? Muito da criatividade, da genialidade de um artesão vai estar impresso naquele produto. Por isso, o artesão é um ser orgulhoso, normalmente, daquilo que ele produz. Por isso, a gente diz que ele não é alienado, ele se identifica com o resultado do trabalho dele, com o produto do trabalho dele. Temos aqui alguns exemplos interessantes de trabalho artesanal. Alguns existem até hoje, né? São cada dia mais raros. E se no passado a única forma que você tinha de ter produtos mais elaborados era o artesanato, hoje a lógica se inverteu, né? Os produtos mais padronizados são feitos em grande escala, o que permite que o preço seja baixo. E o produto artesanal é hoje valorizadíssimo, porque são muito raras as pessoas que ainda dominam atividades artesanais, né? Você tem aqui o caso de um tanoeiro, que é o fabricante artesanal de barril, um ferreiro. Este aqui, o mestre Tajima, um dos grandes luthiers, né, fabricante de instrumento musical. Ele hoje tem uma linha com o nome dele que vem toda da China, que é muito acessível, é boa, mas é barata, né, extremamente acessível. E se você quiser, ele, não sei se ele ainda é vivo, mas até muito recentemente ele fabricava instrumentos sob demanda, todos eles caríssimos, todos eles para cima de 10 mil reais, assim como a relojoaria fina na Suíça, né? Por exemplo, Tissot, né, e outras casas relojoeiras ainda hoje trabalham no sistema artesanal. Então, essas são pessoas que têm hoje um trabalho valorizado, exclusivo, mas que não eram consideradas alienadas porque podiam pôr um pouco da sua essência no produto que está sendo produzido e controlar plenamente o ritmo e processo de produção. Mas o trabalho artesanal, para trás, desculpa, gente. O trabalho artesanal, ele entrou em declínio à medida que começaram a surgir as manufaturas. As manufaturas, elas iniciam a substituição do antigo trabalho artesanal, instituindo uma divisão do trabalho. Você começa agora a ter pessoas treinadas a fazer uma única atividade. Você até pode ter um mestre que domine todo o processo, mas a maioria das pessoas que trabalham agora não controla mais o processo inteiro e nem conhece o processo inteiro, né? Tampouco pode pôr a sua essência, as suas ideias ou a sua visão de mundo na produção do produto, diferente daqueles artesãos que eu mostrei anteriormente. Então, nós vamos ter uma perda do caráter subjetivo e também do controle do trabalho. E é por isso que começa a surgir aqui esse sentimento que a gente vai chamar de alienação, que em alemão é traduzido usando a mesma palavra que quer dizer estranhamento, né? Então, estranhamento quer dizer o seguinte: eu fabrico um produto e depois eu vejo aquele produto pronto e digo, eu não me identifico, eu não faço parte daquele produto, mesmo que o meu trabalho esteja lá cristalizado, né? Então, é o início do surgimento desse sentimento que nós vamos chamar aí de alienação do trabalho. Bom, a manufatura foi a base da organização do que depois dará origem à primeira revolução industrial. Costuma-se dizer de forma errônea, de forma equivocada, que a novidade da primeira revolução industrial foi ter introduzido a máquina. Isto é mentira. Muitas manufaturas já utilizavam-se de máquinas, só que a grande novidade não está no maquinário em si. O maquinário que existia antes da revolução industrial, ele dependia da força humana, ele dependia da força de um animal, ou ele dependia, por exemplo, do vento, ou no caso de um moinho, ou da correnteza das águas. Quer dizer, tínhamos uma dependência do chamado meio natural. A gente discutiu isso lá no começo do curso, né? Então, por mais que a gente tivesse máquinas, elas dependiam de forças da natureza. A novidade da Revolução Industrial não é a máquina, mas sim a máquina movida a uma energia que não depende da mão humana. Quer dizer, a partir do século XVIII, da segunda metade, saiu 13 aqui, mas é 18, corrijam aí, o Reino Unido vai ser o local onde as manufaturas vão virando maquinofaturas. Não por introduzirem a máquina, mas por introduzirem a máquina movida à energia da queima do carvão, né? Então, a máquina a vapor vai movimentar o maquinário e ainda que eu precise de seres humanos para
coordenar o funcionamento desse maquinário, quem vai fazer a força não é mais o ser humano. Quer dizer, tração animal, força humana ou forças da natureza serão substituídas por uma força que está ligada a um maquinário que vai se movimentar toda vez que eu tiver a fonte de energia. Então, a novidade é a revolução energética, é substituir o meio natural pelo início de um meio técnico, onde os ritmos da natureza são agora menos determinantes nos modos de vida e de produção industrial. Resultado da incorporação do carvão e da energia a vapor nas máquinas é um grande salto na capacidade produtiva, que vai dar início a um ciclo exponencial de crescimento da produtividade. Produtividade quer dizer produzir cada vez mais no mesmo espaço de tempo. Isso significa produzir produtos cada vez mais baratos, cada vez mais acessíveis. Numa metáfora célebre, um economista inglês chamou a Revolução Industrial de Prometeu desacorrentado. Prometeu desacorrentado em menção ao mito de Prometeu, aquele que roubou o fogo dos deuses, segundo a mitologia grega. O fogo dos deuses simboliza o conhecimento, simboliza a sabedoria. Então, a partir desse momento, os seres humanos dispõem de um conhecimento inédito na sua história sobre as energias e podem colocar esse conhecimento a seu favor. Então, temos aqui um Prometeu que forneceu o fogo e os seres humanos agora não vão parar de aumentar a produtividade. Esta é a moral da expressão. Temos aqui, então, o funcionamento básico da máquina a vapor. O carvão é usado para esquentar água e o vapor de água movimenta, por exemplo, um pistão acoplado a uma roda, através de uma biela. E este aqui, o mito prometaico, é retratado pelos próprios gregos. Prometeu é punido depois de roubar o fogo dos deuses, é amarrado a um penhasco e vai ter o seu fígado devorado todos os dias por uma ave, o fígado se regenera e no dia seguinte a ave volta a comer-lhe o fígado. Este é o preço de ter roubado, o fogo e dado aos mortais. Infelizmente a história é mais longa e bonita do que isso, mas o nosso tempo é muito curto. Eu vou dar sequência, então, lembrando vocês que a grande novidade da primeira revolução é ter introduzido a máquina a vapor num país, o Reino Unido. Agora, nós passando a uma segunda revolução industrial, vamos ter um processo bem mais amplo. Bem mais amplo porque ele pega muito mais países. Começa no século XIX e avança para a primeira metade do XX, atingindo todos esses países que eu coloquei na lista. Quer dizer, a partir do Reino Unido, outros também vão se industrializar. Não quer dizer que a indústria saiu de lá e foi para eles, não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que, ao mesmo tempo que surge uma segunda revolução nos Estados Unidos, outros países também começam a fazer a sua revolução industrial nesse segundo momento, vamos dizer assim. Os materiais usados são novos agora também, não é só o jeito de fazer que mudou também o próprio produto. Então, eu começo a ter aço ao invés de usar ferro, eu uso uma liga metálica que é maleável, que permite que eu faça chapas finas, resistentes, dobráveis. O petróleo, cujos derivados são extremamente versáteis e têm uma utilidade imensa. Vou ter novas fontes de energia, energia hidrelétrica, o petróleo e o carvão, que vão me permitir que eu não use mais energia de forma direta na fábrica. Eu não vou mais queimar carvão dentro da fábrica. Eu vou queimar carvão numa usina, eu vou queimar diesel numa usina, eu vou usar água dentro de uma usina para produzir eletricidade, que nós vamos chamar daqui para frente, fonte secundária. Conceito que eu vou retomar lá na parte da energia. Mas o mote é que agora nenhuma fábrica vai ser movida a carvão diretamente, mas sim a eletricidade trazida pela queima do carvão numa usina termoelétrica. E vão surgir também novos setores que a humanidade ainda não conhecia, como a fabricação de aço, a fabricação de peças metálicas, a indústria que refina o petróleo, a indústria militar, a própria indústria que utiliza os refinos do petróleo para outras aplicações, indústria química, depois vai permitir o surgimento da indústria farmacêutica, a indústria de defensivos químicos, a indústria de tecidos sintéticos, mais à frente. A indústria de navios, a indústria de máquinas, indústria mecânica, a indústria ferroviária e, a partir do século XX, a indústria automobilística. Vamos lembrar também, gente, que essa segunda revolução
é o início de uma grande transformação, tanto nos meios de transporte quanto nas comunicações. Já falamos um pouco sobre isso lá nas aulas de globalização. Nos interessa aqui lembrar que a ferrovia e os navios a vapor são a grande inovação, a qual no comecinho do século XX eu começo a somar também o transporte rodoviário, produzindo aquele fenômeno que a gente já tratou, a compressão espaço-tempo, né? Quer dizer, o mundo parecendo ficar menor diante de uma sociedade onde os transportes são mais velozes. E, finalmente, alguns analistas vão definir a sociedade a partir daqui como sociedade da produção. Primeiro porque a parte mais dinâmica da economia não está mais na agricultura, está na produção industrial. Segundo porque quem vai determinar o que as pessoas vão consumir é a produção. Então, nós vamos ver que a indústria tem muito pouca capacidade de variabilidade nessa época. Ela produz poucos gêneros e esses gêneros são o que as pessoas têm para consumir. Não há muitas opções. Vamos ver que hoje a gente vive exatamente o contrário, uma sociedade do consumo, onde o consumo determina o que vai ser produzido. Nessa época não funcionava assim, né? Quem preferia e quem quiser anotar, você vai dizer então que nesta sociedade a produção determina o consumo. Tá? Por isso nós vamos dizer que é uma sociedade da produção e não do consumo, como veremos mais à frente. Beleza? Bom, algumas imagens clássicas, vocês conhecem bem essas imagens, né? As máquinas aqui trabalham de forma quase autônoma. Quem está movendo essa máquina é a eletricidade, mas nós precisamos de pessoas para cuidar, para desenganchar, para, por exemplo, destravar uma máquina e frequentemente a mão de obra infantil é usada, né? De forma brutal. E aqui temos a linha de montagem da sua forma mais conhecida, mais tradicional. Vocês vão notar que aqui também a energia é a eletricidade. Esta aqui é a linha de montagem da empresa Ford, porque junto com a ideia que a Revolução Industrial trouxe de uma tecnologia nova de produção, né, utilizando novas fontes de energia, surgiu uma coisa inédita na história, que é uma nova forma de organizar o trabalho. Vai surgir o que nós chamamos de organização fordista-taylorista, em homenagem a esses dois pensadores que, pela primeira vez, puseram uma ordem científica na forma de organizar uma fábrica, um processo produtivo, e impuseram a ela uma divisão racional ou científica do trabalho, né? O primeiro deles, então, o Taylor, é o pai do conceito de gerência científica. É o primeiro cara a pensar a divisão do trabalho de forma racional. É a primeira pessoa a perceber que se a gente divide o trabalho em várias partes e cada um faz uma parte, a gente consegue produzir muito mais em menos tempo, gerando menores custos, gerando o que a gente vai chamar de economia de escala. Então, a ideia do Taylor: reduzir o trabalho a tarefas muito simples e repetitivas. Ideia essa que já estava nos escritos de Adam Smith, ela já vinha se esboçando lá no século XVIII, mas é só no XIX que o Taylor sistematiza isso, especializando cada trabalhador em uma função específica, né? Exatamente o oposto do mestre artesão que a gente viu há pouco. Para Taylor, o bom trabalhador é um repetidor de funções, é um gorila adestrado. O que é extremamente vantajoso, porque um trabalhador que é um gorila adestrado, ele tem menos chance de errar, ele trabalha mais rápido, ele principalmente ganha muito menos, ele não precisa ser muito qualificado para o que ele vai fazer. Há essas ideias. Um americano polêmico chamado Henry Ford somou a ideia de linha de montagem. A ideia de linha de montagem, em primeiro lugar, é reduzir a variedade para aumentar a produção. É o que eu mostrei agora há pouco aqui. Você tem um único tipo de carro de uma única cor sendo fabricada nas fábricas do Ford, o Ford T. Foram fabricados milhões de Ford T's, todos eles iguaizinhos, né? Temos assim um ganho maior de escala. Eu produzo mais e continuo pagando a mesma coisa para os operários. Aumento a mais-valia que eles vão receber, que eles vão, aliás, gerar, que eles vão deixar de receber. Ou seja, o meu lucro é maior, porque o operário que antes produzia um carro por dia, agora produz 5 e ganha a mesma coisa. E eu vendo 5 e não 1. Então, temos uma mais-valia que é ampliada, sem que eu tenha que aumentar a jornada de trabalho
pagando a mesma coisa, no mesmo número de horas, o operário vai produzir mais. E a outra novidade que o Ford introduz é a ideia de que a peça vai até o operário, né? Então, vamos ter o operário fixo numa função, já era a ideia do Taylor, só que agora a linha de montagem traz a peça até ele. É uma revolução na história industrial. Olha aí a linha de montagem do Ford, isso já mais recente, nos anos 50, né? Você tem as pessoas fixas e os automóveis vindo até elas, todos eles muito padronizados, né? Temos o mesmo carro sendo fabricado aqui em várias versões e edições, né? Finalmente, vamos ter como característica desse sistema, gente, estoques enormes, porque para ser barato produzir, para ser vantajoso, Ford vai produzir em massa, vai ter uma produção em grande quantidade. Então, eu produzo sem parar para que o custo fique baixo e fique mais rápido produzir. Então, eu vou juntando produtos e eu vou ter estoques enormes que no futuro vão se mostrar um problema. É caro manter um gigantesco estoque. Outra tendência importante é que vários setores da produção vão ser absorvidos pela mesma fábrica. Chamamos isso de concentração vertical ou verticalização da produção. Então, Ford achava que não devia só montar carro, mas que devia fabricar motor, banco, peças de plástico, pneu, aço, né? Quer dizer, vai surgindo uma ideia de que se uma empresa fabricar todos os produtos que ela precisa, ela vai ter menos custo. Depois vamos ver que essa tendência vai se mostrar um problema hoje em dia, né? Hoje as empresas estão desfazendo essa tendência. Mas na época a coisa ia tão longe que Ford chegou a sonhar em construir uma cidade onde ele ia fabricar todas as componentes para fazer os seus carros, a chamada Fordlândia, que chegou a ser iniciada, né? Teve a sua construção iniciada na Amazônia brasileira, justamente para poder usar o látex vindo da seringueira para fazer componentes de borracha. Hoje você tem lá uma pequena cidade e as ruínas do que era para ter sido a Fordlândia, que nunca saiu do papel, né? Então, a ideia do Ford, uma mesma fábrica vai fabricar todas as etapas de produção do produto dela. Se eu fabrico o carro, eu fabrico o pneu, eu fabrico o motor, eu fabrico o freio. Hoje é exatamente o contrário, né? As fábricas terceirizam funções, como veremos mais à frente. Passando então à terceira revolução industrial, aquela que surge após a Segunda Guerra Mundial e é muito impulsionada pela Guerra Fria, muito impulsionada por conta da corrida armamentista. Grande parte das tecnologias que americanos e soviéticos vão desenvolvendo para se ameaçarem-se mutuamente na guerra, serão agora acopladas ao uso civil. Então, nós vamos ter vários ramos que nasceram da pesquisa científica. A ciência vai virar um elemento de competição entre as empresas, né? Os países hoje, quem são as grandes potências? Justamente os países que têm capacidade de inovação científica mais do que tudo. No caso dos Estados Unidos, dos europeus, do Japão e, em menor escala agora, da China. E vão surgir setores que primeiro nasceram para a guerra e depois foram ganhando conotação civil. A informática, né, os computadores, a indústria dos robôs, né, máquinas que não precisam da mão humana, a indústria eletrônica, a indústria de telecomunicações, os satélites, a internet, a genética e a biotecnologia, a indústria de vacina, a indústria de remédio, a indústria de sementes geneticamente modificadas para a agricultura, né? Tudo isso é produto de tecnologias que surgiram para a guerra e depois ganharam conotação científica e, acima de tudo, de muita, muita ciência. Daí, Milton Santos e outros, como um grande geógrafo que nós vamos ver mais à frente, o David Harvey, vão dizer que vivemos o meio técnico, científico, informacional, ou ainda vão chamar a terceira revolução industrial de revolução tecnocientífica, onde a ciência se torna força produtiva. Né? Um smartphone Apple é mais caro do que outros smartphones, não pelo fato de ser um smartphone, mas por ter mais tecnologia que os demais. Desculpa, gente. Pensando então em transportes, nós vamos ter uma transformação muito grande no segmento de rodovias. As rodovias são oriundas da segunda revolução industrial, mas as rodovias eram ainda muito incipientes na primeira metade do século XX. A partir da segunda metade do século XX, o transporte rodoviário se difunde pelo mundo e aí a gente começa a tê-lo como uma regra hoje, né?
E a aviação é a mesma coisa, né? O Brasil ainda vive até hoje esse processo de avanço da democratização do transporte aéreo, mas hoje o transporte aéreo é cada vez mais acessível. Então, aquele fenômeno da compressão espaço-tempo, ele tende a se aprofundar, a se acentuar e ser mais perceptível, né? O mundo parece ainda menor diante disso. Depois vão ter o surgimento de novas fontes de energia, tanto as fontes chamadas alternativas quanto a energia nuclear, e vamos definir essa terceira revolução como uma revolução que funda uma sociedade de consumo. Por que sociedade de consumo? Não quer dizer aqui uma crítica moral, as pessoas só pensam em consumir, as pessoas vivem para consumir. Não é essa a conotação desse termo. Aqui, sociedade de consumo quer dizer uma coisa mais precisa, uma sociedade onde a maioria das pessoas está mais no consumo do que na produção, ou seja, no setor terciário da economia. E segundo, uma sociedade onde quem determina o que vai ser produzido é o consumidor, né? Ou seja, uma sociedade que busca aproximar produção de consumo e a indústria passa a responder às demandas do mercado. A indústria passa a ouvir o consumidor. Essa é a ideia. É também nessa terceira revolução industrial que surge uma nova forma de organizar a produção, que é o chamado toyotismo, que nós chamamos de toyotismo. É um aperfeiçoamento dos métodos fordistas tayloristas que eu havia explicado agora há pouco. A linha de montagem, a padronização, os ganhos de escala vão agora ser atualizados com novas tecnologias. Onde antes nós tínhamos produção em massa, produzia muitas coisas todas iguaizinhas, eu agora começo a ter produção flexível. Grande variabilidade de produtos feita em pequenos lotes. Então, eu vou produzir muitos tipos de produto, mas sempre em quantidades muito, muito pequenas. Depois, vou tentar aproximar esses produtos daquilo que o consumidor quer. Então, customização ou personalização. Antigamente, as pessoas tinham poucas opções, por exemplo, quando iam comprar um carro. Hoje, a pessoa vai comprar o carro, ela tem uma opção enorme de modelos, de cores, de acessórios que ela pode pedir no carro, né? De forma que ela pode customizar o carro. Quer banco de couro, não, quer teto solar, quer freio desse jeito, quer som, quer sistema de mídia, né? Então, você vai personalizando tecnologia que depois vai chegar no setor de serviços. Vou dar um exemplo interessante que vocês conhecem. Vai surgir um sistema que visa diminuir os estoques, elaborado por um engenheiro japonês chamado Taishi Ono, que trabalhava para a Toyota, considerado o pai do toyotismo. Ele vai buscar diminuir radicalmente os estoques que as empresas têm. Estoques custam caro, estoques significam dinheiro parado, estoques significam custos de manutenção. Então, ele vai trabalhar com um sistema, vai introduzir o chamado sistema just-in-time, onde cada empresa tenta ou trabalha para ter o mínimo possível de estoque produtivo, né? Então, em alguns casos, há empresas que nem têm estoque. Você chega, pede o produto e o produto vai ser fabricado para você. Acontece um pouco hoje na indústria automobilística, quando você pedir um carro de uma cor não muito comum, você pedir um carro verde. O consumidor brasileiro quase não compra carro fora da cor cinza ou preta, né? Então, o carro verde provavelmente não vai ter pronto, mas a indústria vai fabricar para você. Então, estoque mínimo é o conceito. E aquela tendência de verticalizar, de uma empresa fazer várias etapas do processo produtivo, vai ser substituída pela terceirização. Empresas vão contratar outras ou comprar produtos de outros para se focar no que nós vamos chamar de core business, ou seja, no seu negócio principal. Podem ver que as fábricas de carro hoje se autodenominam montadoras. Por que montadora? Porque elas não fabricam o carro, elas apenas montam. Elas compram o aço de uma empresa, elas compram o vidro de outra empresa, elas compram a transmissão de uma empresa, elas compram o câmbio de outra empresa, elas compram as engrenagens da embreagem de uma outra empresa e se focam na sua atividade core, na sua atividade central, que é a montagem do produto. Então, é isso que a gente chama de terceirização, que reverteu a antiga tendência à concentração vertical da produção. E se antes a gente queria ter um trabalhador taylorista que era um gorila adestrado, hoje não, né? Hoje nós queremos um trabalhador com várias habilidades, que tenha um conhecimento técnico mínimo, que não seja completamente desqualificado,
Não raro você vai ter um trabalhador que, além de responsável pela produção, é também responsável pelo próprio controle da qualidade do produto. Então, as exigências crescem nesse sentido, em termos do que a gente projeta como funcionário ideal. E vamos ter uma pequena variante chamada de volvismo, que é desenvolvida em alguns países como a Suécia, que é para produtos de altíssimo luxo, mas para nós, em termos de prova, toyotismo, pós-fordismo e volvismo são a mesma coisa. Tá? São muito raras as questões que mencionam o volvismo. Se alguém mencionar, você vai lembrar dos carros da Volvo. São carros proporcionalmente caros, então são carros de alto valor, você vai lembrar que eles são... É o mesmo sistema, só que adequado à produção de altíssimo luxo, altíssima qualificação. Algumas imagens, então, que ilustram o que eu mostrei, né? Primeiro, você não tem mais um monte de operários. O que você tem são braços robotizados em grande parte da produção, e onde há operários, são operários qualificados, né? Vejam aqui o operário usando uma espécie de um exoesqueleto high-tech, que obviamente não é qualquer um que sai usando ou operando isso tudo. Então aqui existe uma tecnologia muito intensiva e um trabalhador já qualificado com várias habilidades. E esta é uma imagem do sistema McDonald's, que incorporou o toyotismo na sua gestão de estoque. Hoje no McDonald's você não tem o lanche pronto lá, né? Você normalmente chega lá, pede o lanche, tudo é pré-preparado no estoque, mas nada está pronto. Então, rapidamente, a carne é frita, rapidamente o alface é selecionado, já está separado em porção lavada, o funcionário apenas monta o lanche e te entrega, permitindo, inclusive, que você peça um lanche sem determinado ingrediente, né? Então, coloquei esse exemplo para vocês verem que coisa interessante. Nasce na indústria toda essa transformação, mas ela chega ao setor de serviços, né? A IBM mesmo, hoje, ela praticamente não tem sistemas operacionais e tecnologias prontas. Ela trabalha com um sistema chamado on demand. Você procura a IBM, apresenta a sua necessidade, eu tenho uma empresa tal, eu tenho tal problema, eu tenho tal desafio, e ela desenvolve a ferramenta tecnológica que mais se adequa ao seu uso, né? Então, o maquinário, o equipamento que melhor sirva ao seu propósito. Isso, então, é o extremo do just-in-time, do estoque mínimo e, lógico, da customização da produção, né? De produzir conforme aquilo que o consumidor precisa. Bom, como comentei com vocês, há uma discussão recente sobre o possível surgimento de uma quarta revolução industrial. A maior parte dos analistas tem usado mesmo esse termo indústria 4.0, porque isso ainda está longe de ser aceito por todo mundo, né? Mas o ponto de partida é uma experiência recente que tem se implementado nas indústrias Bosch. A Bosch é uma grande multinacional alemã, né? E no que consiste a indústria 4.0? Em incorporar uma série de tecnologias de última geração à produção, por exemplo, ampliando a conectividade dos objetos. Então, você vai ter uma fábrica onde todas as ferramentas de trabalho estão conectadas à internet. E essas ferramentas dialogam entre si, né? No conceito que hoje nós chamamos de internet das coisas. A grande perspectiva é que agora, com a vinda do sistema 5G, a gente tem uma capacidade de transmissão de dados muito maior do que a gente tinha até agora e possa usar com mais frequência essa coisa da internet das coisas, né? Quer dizer, aquela coisa de no futuro todos os eletrodomésticos da sua casa estarem conectados à internet. Então, do seu escritório, por exemplo, você aciona o seu forno e deixa ele pré-aquecido. Ou você liga o seu micro-ondas e ele começa a descongelar um alimento que você deixou ali armazenado, né? Ou a sua geladeira que faz uma lista de compra e te avisa, acabou tal e tal produto. Então, isso levado à fábrica, fazendo com que as máquinas dialoguem entre si, com que exista toda uma quantidade enorme de dados que não está hospedado fisicamente no local, né? Computação em nuvem, e uma cultura de virtualidade permitindo que se controle tudo à distância e, inclusive, que algumas máquinas possam tomar decisões sem presença humana. Isso já acontece em alguns ramos. Você já tem, por exemplo, uma colheitadeira de soja que é equipada com sensores e ela mede o tamanho, peso e umidade do grão de soja e ela mesma decide se o grão está dentro do padrão ou se ele pode ser jogado. É claro que essa decisão é baseada em uma informação que a gente passou à máquina, em um algoritmo adquirido a partir
de experiência humana, né? Mas o próximo passo são essas máquinas poderem gerar soluções a problemas para os quais elas não estão ainda completamente programadas, né? Quer dizer, enfrentarem um problema novo e, com isso, formularem uma solução inusitada é um passo vindouro aí da chamada inteligência artificial, né? Então, temos aí um resuminho de como funciona. A primeira experiência no Brasil é uma fábrica da Mercedes-Benz montada em Iracemápolis, que vai reduzir o tempo de fabricação de um caminhão de 60 horas para 42 horas, usando essas tecnologias aí da indústria 4.0. Vamos evitar a quarta revolução industrial. Gente, para fechar e começar já um diálogo que nós vamos retomar nesta aula de hoje ainda, na aula seguinte, né? Sobre a indústria e estratégias de localização. Vamos notar o seguinte: até a segunda revolução industrial, a indústria tinha poucos meios de comunicação, o mais eficiente que nós tínhamos era o telefone, e poucos meios de transporte. O mais eficiente eram os aviões, mas eles eram caros e acessíveis a poucos, né? Então, até a segunda revolução industrial ser concluída, as indústrias tinham pouca opção de localização. Ou elas estavam perto de uma fonte de matéria-prima, se fosse uma indústria que usa muito matéria-prima e produz produtos de baixo valor. Por exemplo, a indústria do aço. Eu preciso de um monte de minério de ferro, produzo liga metálica que é barata. Então, eu fico perto da jazida de aço. Ou como ocorre até hoje com a indústria sucroalcooleira, a indústria que faz álcool, né? Ou açúcar. Ela fica perto do canavial. Eu uso muita cana e produzo um produto que é relativamente barato. Um quilo de açúcar é barato. Ou, ao contrário, se fosse uma indústria voltada a produtos de maior valor, aí ela vai buscar se aproximar do mercado consumidor. Então, eu fabrico roupa ou eu fabrico eletrodoméstico, eu uso matérias-primas baratas e produzo bens muito mais caros em relação às matérias-primas. Então, eu fico perto de uma grande cidade. Quer dizer, até o final da segunda revolução industrial, nós tínhamos essa lógica simplista e binária de localização industrial. Ou a indústria está mais perto da matéria-prima ou mais perto do mercado consumidor. Com a terceira revolução industrial, as coisas se tornam mais complexas, porque surgem mercados globais. O avanço das telecomunicações com a internet globalizada, o avanço dos transportes aéreos e das rodovias faz com que o mundo todo passe a se conectar num sistema único, num mundo globalizado. E empresas deixam de pensar só no seu mercado local ou regional e passam a pensar globalmente, ou seja, fabricam em várias partes do mundo e vendem para várias partes do mundo, como vimos nas aulas anteriores. Então, agora as empresas não vão só olhar matéria-prima e mercado, vão começar a desenhar estratégias globais, onde o que conta é o custo da mão de obra, os incentivos fiscais, as leis ambientais frágeis, a eficiência do meio de transporte, né? Em alguns ramos, a indústria vai demandar cada vez menos mão de obra e cada vez mais mão de obra qualificada. Então, vamos precisar de ciência crescentemente. Por isso, vamos ter uma tendência nova. Setores da indústria, principalmente aquelas de alta tecnologia, se concentrando em tecnopolos. O tecnopolo é uma localidade onde uma universidade ou mais se juntam a empresas e a centros de pesquisa, formando uma conexão, formando uma sinergia para que haja cooperação, né? A universidade formando mão de obra, o centro de pesquisa desenvolvendo novas tecnologias e a empresa absorvendo isso tudo e transformando em produtos para o mercado, em produtos industrializados, né? Os tecnopolos, eles são uma tendência no mundo todo. Depois vocês vão ver questão sobre isso lá na lista, né? Aqui temos na Unicamp uma região que é considerada um tecnopolo. Ao lado da Unicamp está o CPQD, que é um enorme centro de pesquisa tecnológica que abrange várias empresas hoje. Nós temos o laboratório Synchrotron, que é um laboratório dos mais avançados da América Latina, e agora está sendo construído aqui o laboratório Sirius, onde haverá o maior acelerador de partícula da América Latina, né? Então, isso aqui é uma conexão para que exista crescente complementariedade entre indústria, universidade e centro de pesquisa, com mão de obra e inovação tecnológica. Finalmente, gente, para fechar esta aula, é muito importante que você guarde e estude carinhosamente este quadro comparativo. Vocês vão ver que não só em geografia, mas também em sociologia, história e até em filosofia,
Comparações entre o mundo fordista taylorista e o mundo toyotista são feitas com enorme frequência. Seja com diagrama, seja com texto, seja com esquema. Então, é fundamental que você saiba fazer essa comparação. Recomendo, então, construir este quadro comparativo, né? E aí a gente faz uma espécie de uma síntese da aula. Quer dizer, se no Fordismo a produção era padronizada, tudo igual, hoje ela é customizada. Eu tento aproximá-la do que o consumidor quer consumir. Se antes eu produzia muito, grandes quantidades, hoje eu produzo pequenas quantidades em grande variabilidade. Muitos tipos, muitas cores em pequena quantidade, para ter o mínimo de estoque, evitando os grandes estoques que eram típicos do Fordismo. Se antes eu tinha o gorila adestrado, o operário treinado que só repete funções, especializado, eu não disse qualificado, eu disse especializado, tá? Charlie Chaplin, treinei o cara para apertar 2 parafusos, aquilo é a especialidade dele, não é qualificação. Eu quero um trabalhador com várias habilidades, polivalente, inclusive capaz de responder muitas vezes pela segurança, pelo controle do trabalho, né? Hoje a maioria das empresas tem CIPAs, ou seja, comissões internas de prevenção de acidente. Os próprios operários se organizam para criar um plano para evitar riscos no trabalho. Se antes eu tinha uma empresa fazendo várias fases da sua produção principal, então eu fabrico o carro, eu vou fabricar aço, eu vou fabricar pneu, eu vou fabricar câmbio. Hoje a tendência é terceirizar, muito perceptível nos setores de limpeza e segurança. Quase nenhuma fábrica hoje contrata faxina ou contrata segurança. A maior parte das grandes fábricas hoje terceiriza, quer dizer, tem uma empresa prestando esse serviço, o que vai gerar uma diminuição de custo, já que eu não tenho que pagar 13º, eu posso demitir a hora que eu quiser, eu não tenho que pagar férias, né? E, finalmente, nós temos uma grande robotização no toyotismo, substituindo grande parte da mão de obra, fazendo com que o emprego industrial entre em declínio e também hoje o emprego no setor terciário, né? Cada vez mais teremos o tal desemprego estrutural, o desemprego provocado pela absorção tecnológica. E, finalmente, a passagem de uma sociedade onde a produção determinava o modo de vida para uma sociedade de consumo. O consumo, este sim, é o grande motor dos processos sociais. Então, por enquanto é isso. Já continuamos na aula seguinte para mostrar como essa base industrial se espalhou pelo mundo.